Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O Evangelho de hoje nos conta sobre Jesus curando um homem na entrada de Jericó. Seu nome era Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego de nascença. E se hoje fôssemos nós, Bartimeu, e Jesus também quisesse curar nossa cegueira? A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, quero me concentrar nos milagres de Jesus. São ações incrivelmente extraordinárias. O próprio Jesus as enumera quando responde a um mensageiro de João Batista que queria saber se Jesus era o Messias. Ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Até mesmo os inimigos de Jesus reconhecem essas maravilhas, embora o ataquem, dizendo que ele as realiza pelo poder do príncipe dos demônios. Mas há um ponto crucial que não podemos perder de vista. Os milagres são, certamente, milagres, maravilhas, eventos extraordinários, explicáveis apenas pela onipotência de Deus. Contudo, os milagres são mais do que milagres. São sinais. Em última análise, essas maravilhas têm o propósito de abrir nossos olhos para uma realidade maior, que Jesus é o Messias, que Deus é um Pai amoroso, inimigo do sofrimento e da morte, que o seu amor por nós é incondicional. Só um tolo, ao ver um dedo apontado para a lua, fica olhando fixamente para o dedo. E tu, reconheces os sinais de Deus em tua vida? Prestas atenção em tudo o que Deus faz em ti, ou isso te passa despercebido? Em segundo lugar, quero me concentrar no significado simbólico que o evangelista Marcos atribui à cura do cego Bartimeu. Antes dessa passagem, Jesus havia dito aos seus discípulos: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue para ser condenado, escarnecido, cuspido, açoitado e morto. Os discípulos são cegos, eles não entendem. Ou, pior ainda, não querem entender. Como diz o ditado, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Os discípulos têm os olhos fechados, estão completamente cegos. Eles não podem, não querem entender que Jesus deve enfrentar um destino de morte. Somos nós também cegos. E é por isso que cada um de nós devemos pedir ao Senhor, cheio de fé, com a persistência de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mestre, que eu veja. Peçamos a Ele que nos dê a luz e a visão da fé, que nos liberte de toda cegueira, isto é, do nosso egoísmo, da nossa incapacidade de reconhecer Deus em todas as coisas, de nossa indiferença para com nossos irmãos e irmãs. Se o fizermos, certamente seremos curados e Jesus nos dirá: receba a tua visão, vai, a tua fé te curou.
Qual é a cegueira mais significativa que o Senhor precisa curar em ti? Em terceiro lugar, é importante destacar que essa história do cego, que recupera a visão, apresenta um esboço básico da iniciação na fé, dos passos ou estágios que todo discípulo deve seguir para chegar a Jesus. Primeiro, Bartimeu sente a presença do Senhor. Segundo, ele é repreendido e mandado sair, mas grita ainda mais alto, ou seja, ele supera os obstáculos para chegar a Jesus. Terceiro, Bartimeu rompe com seu passado ao se despir da capa e saltar em direção a Jesus. Nós nos devemos libertar de tudo o que impede o nosso discipulado. Quarto, o cego fala com Jesus. Quinto, Bartimeu é curado em seu encontro com Jesus. E sexto, após a cura, Bartimeu, que antes era cego e agora vê, segue Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. Esses são os estágios que todo discípulo de Cristo deve seguir. Esses são os passos que tu também deves dar. Tu superas as dificuldades para chegar a Jesus? Falas com Ele? Te desapegas dos fardos de tudo que te prende? Tu já o encontraste? Te sentes curado por Ele? Tu o segues pelo caminho? Que o Evangelho de hoje seja uma nova oportunidade para te reconhecer os milagres que Deus opera em tua vida e uma chance de pedir ao Senhor que te liberte da tua cegueira, para que, cheio de luz e verdade, com uma fé forte e confiante, tu possas seguir Jesus no caminho, livre de todos os apegos. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.